Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Nós vamos conversar de hoje, o assunto é: você critica livros? E por que eu escolhi esse assunto? Bom, eu tenho reparado que alguns canais aí têm tomado muito cuidado, na verdade, têm se abstendo de falar mal de alguns livros, principalmente com medo de dislikes ou pessoas se desinscrevendo dos seus canais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor o mecanismo de falar mal de livros, o que pode acontecer, cuidados que a gente precisa tomar e por que é necessário sim você criticar um livro. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu não preciso ser uma crítica literária para poder expressar a minha opinião negativa sobre um livro. Desde o momento que eu leio, que eu tenho a capacidade intelectual para ler um livro, eu tenho capacidade para criticar se eu gostei ou não gostei e por que eu não gostei. E argumentar com vocês, e argumentar com quem quer que seja os motivos que me levaram a não gostar daquela leitura. Mesmo quando se trata de um meio de comunicação que chega a outras pessoas, aqui como o YouTube. Eu estou produzindo um conteúdo, algumas pessoas vão assistir o vídeo, se você tem um blog, se você tem um Instagram literário, é a mesma coisa. Você é um influenciador de conteúdo, mesmo que seja para 2, 3 pessoas, você é sim um influenciador. Então aquilo que você diz, aquilo que você escreve, vai ser lido e analisado como uma matéria, como uma reportagem, como a opinião daquela pessoa, não como uma verdade pura, suprema em todo o universo. Então, é preciso apenas um pouco de cuidado na forma de se expressar, mas você tem que falar quando você não gosta de um livro, de um autor, por que você não gosta. É importante sim. Quanto mais o YouTube cresce, mais eu tenho reparado em quantos canais tem uma predileção maior em falar somente de livros que gostaram, de criar um vídeo ou enaltecer um pouco mais no seu vídeo de leituras do mês sobre os livros que gostaram. É claro que esses merecem mais atenção do que aqueles que a gente não se interessou, não gostou tanto. Até mesmo porque a gente quer compartilhar a parte, principalmente a parte boa de ser leitor, mas a parte ruim precisa ser compartilhada também. Então a gente precisa abordar sim a cada um dos temas de leituras, de assuntos ligados à literatura, no caso aqui da comunidade inteira que fala sobre livros, o Booktube. A gente precisa sim falar sobre os assuntos, os pontos negativos também. Afinal, se a gente só fala coisa boa, peraí. Pelo menos eu, quando chego, converso com uma pessoa ou assisto um canal que só tem comentários positivos sobre tudo, eu fico meio com o pé atrás, porque eu fico pensando, será que essa pessoa não tem opinião? Ou será que ela está recebendo para falar bem de tudo que ela está falando? Porque não é possível, né? Alguma coisa de ruim ela tem que interpretar em alguma coisa. Nada pode ser só flores. Mas o que muitos acabam pecando é no excesso. Principalmente quando quando a gente faz críticas, a gente tende a pecar mais no excesso. Porque a gente deixa o emocional tomar conta e acaba falando, porque esse livro aqui é uma porcaria, o final, o escritor cagou, desculpe o termo, mas ele cagou aqui nesse final, não sei o que. Tem muita gente que faz isso. Tem pessoas que gostam? Tem, porque é a sinceridade ao extremo. Mas eu acho que tudo, não sei se é pela minha formação jurídica, que tudo que os argumentos que a gente apresenta, positivos ou negativos, precisam ser fundamentados. Eu preciso explicar porquê das coisas, né? Então, se eu gostei de um livro, por que eu gostei dele? E vou elencar tudo o que me fez gostar, o que eu achei da escrita, o que eu achei da edição, o que eu achei da forma como o narrador se apresenta, do escritor, o vocabulário que o escritor usa. Lembrando que a gente também está meio dependente de traduções quando se trata de livros estrangeiros. Eu preciso falar sobre todos os aspectos. E o negativo também. Só que a gente tende, principalmente quando não gosta de um livro, a falar, isso aqui é uma porcaria, não gaste o seu dinheiro com este livro, esse autor não sabe o que escreve.
Enfim, isso que é perigoso. Por tudo que a gente faz com violenta emoção, com grande emoção, a gente está sujeito muito fortemente a mudar de opinião rápido. Então você tem que parar, pensar e controlar os excessos. Respira fundo. Não gostei do livro, não gostei de nada do livro. O livro inteiro é uma porcaria? Pode ser, é claro que pode ser, pode acontecer. Você pode ler uma coisa que você fala, isso aqui eu tenho vontade de tacar fogo, mas você tem que respirar fundo. Quando você vai passar isso para outras pessoas, quando você está produzindo um conteúdo, respira fundo e pondera na forma como você vai expressar tudo aquilo que você não gostou. Você tem que expressar, mas só tomar cuidado na forma como expressa. Tem gente que gosta de ser escalafobético assim e tem essa necessidade de chamar a atenção, seja positiva, negativa, vai ter quem goste sempre. Mas eu acho que menos é mais, em alguma situação menos é mais. Mas não tem necessidade de montar um circo todo, principalmente por uma coisa que você não gosta, né? A gente tá falando de livros, a gente não tá falando de corrupção, a gente não tá querendo esfregar na cara da sociedade uma situação, um político ou uma coisa que aconteceu e horrorosa que precisa ser exposta. A gente está falando sobre livros, ok? Então o mundo não vai mudar, as pessoas não vão parar de ler aquele escritor se você vier e falar que ele é uma porcaria. Não é isso que vai fazer convencer, até mesmo porque quanto mais a pessoa lê, mais intelectualizada ela tende a ser, né? Ela tende a pensar mais do que uma classe aí de pessoas que não leem. É uma tendência, não é uma regra. Então, pessoas que pensam, elas querem explicações, elas querem respostas. Por quê? Por que ele não é bom? Eles querem um fundamento. Você precisa embasar aí a sua fundamentação de não é bom. Aí pode ser que você pense, isso é muito difícil, então eu vou só falar dos livros que eu gosto. Quando eu não gostar de um livro, eu vou falar que vou vir no meu canal, no meu blog, e vou falar, gente, eu não gostei muito dessa leitura, eu prefiro nem falar no assunto, porque eu não quero estragar a imagem do autor, eu não quero que ninguém fique chateado comigo, então não vou nem tocar nesse assunto, só quero dizer que eu não gostei de tal livro. Não faça isso também, afinal, eu não acho isso legal, porque parece que você não tem personalidade. E todo mundo tem personalidade. A gente, às vezes, só se retrai e acaba preferindo não expressar aquilo que a gente pensa. Mas é importante ser sincero. Pensa, a partir do momento que você se expõe, você cria um blog, você cria um Instagram, você cria um canal no YouTube, você tem uma página no Facebook, seja lá onde for, para falar com outras pessoas sobre um assunto, você tem que ser sincero com aquilo que você pensa. E o que é verdade, você traz como verdade. O que é sua opinião, você apresenta como sua opinião. Então é importante você ser sincero. Eu vou citar um exemplo aqui agora. Eu me sinto muito incomodada quando eu leio em um livro, em um artigo, em um canal, alguém falando, eu li o livro X e a história contada no livro X é tal. Bom, muitos de vocês, assim como eu, devem ter aprendido na escola que existe história com H, vai aparecer aqui escrito história, que é quando é um fato real. E o história, sem o H, com o E, quando é ficção, certo? Isso não existe. História foi uma licença poética concedida a Guimarães Rosa no livro Primeiras Histórias, publicado em 1962. Não existe. E para quem não sabe, licença poética, ou seja, foi uma licença para escrever errado com o fundamento que ele criou. Ele não criou a palavra dentro do idioma português. Essa foi apenas uma licença poética. E isso se propagou de uma forma que todo mundo usa como se fosse a mais plena verdade. Alguns utilizam também como forma de licença poética, aproveitando a ideia, que foi muito inteligente e muito admirável, do escritor. Mas a imensa maioria não tem nem ideia disso. Por que eu falei nisso? Para exemplificar,
Porque tudo que você vai falar, principalmente quando é uma crítica, se é uma crítica, a minha opinião é tal, ok, você vai falar o que você pensa em relação àquilo de forma negativa. Então veja bem, eu vim aqui, falei pra vocês, dei um exemplo pra vocês que a palavra história não existe. E o que eu fiz, eu fundamentei a minha argumentação. Eu disse pra vocês por que ela não existe, que foi uma licença poética concedida em ano tal, em relação à publicação do livro tal, por fulano de tal. Então é isso que a gente tem que fazer com a crítica negativa. Você tem que fundamentar, você não precisa ser um pesquisador, um historiador, um literata para falar, um erudito para falar sobre literatura, mas você precisa se organizar os seus pensamentos, colocar em ordem, por que eu não gostei, por que eu gostei, por que eu não gostei. Tá, eu não gostei por tais motivos. Por que esses motivos? E tenta ver, tenta se colocar de fora se a argumentação que você vai utilizar, se ela é compreensível, pelo menos, né? Você não precisa, às vezes, falar tanto sobre aquilo, mas você precisa pensar que se uma outra pessoa ouvir aquilo que você está falando, ela vai te entender, ela vai compreender o que você está dizendo. Ela pode não concordar, aí já é outra história, mas ela precisa pelo menos entender por que você não gostou. Então por isso que é preciso cuidado e fundamento. Não adianta chegar aqui e falar isso aqui é uma porcaria. Como nesse exemplo que eu dei pra vocês, ó, tudo esse povinho que escreve história aí é tudo gente sem cultura. Não, tudo gente que não sabe o que tá fazendo. Não, peraí, vamos lá. Muita gente pode estar usando como licença poética também, aproveitando esse gancho do Guimarães Rosa. Por que não? E como eu falei, entenda por quê. É importante. A gente, como mentes que leem, a gente precisa se questionar sobre os assuntos. Quando você lê um livro e você sabe que é um livro de ficção, você não vai ficar, mas que absurdo, onde já se viu que uma pessoa solta raio pela mão. Não, você está lendo um livro de fantasia, você não vai se criticar o escritor por causa disso. Você sabe que aquilo é fantasia, né? Você está lendo um livro de história, você não vai esperar que na década de, sei lá, no século XIII, você não vai esperar que as pessoas se preocupassem se a seringa era não descartável, um exemplo bem tosco aqui, né? Então você tem que contextualizar o assunto. Outra coisa que eu acho importante é não julgar um autor que você leu um livro e não gostou pela sua experiência com aquele livro, simplesmente. Já deve ter acontecido com vocês de pegar um livro de um autor, às vezes famoso, que todo mundo fala bem, ou não, um autor que você escolheu, ler um livro, nossa, que livro horrível, não gostei, nunca mais quero nada desse autor. Dê uma chance, tá? Não precisa a todas as suas leituras fazer isso. Afinal, tem leituras que a gente sabe e fala, não, isso aqui nunca mais mesmo. Mas tenta repensar, principalmente se for um autor conceituado, se for um autor renomado, um autor de livros clássicos. Isso aconteceu, por exemplo, com Hemingway, Ernest Hemingway. Eu adorei O Velho Mar. Eu li O Sol Também Se Levanta. Eu não li Paris é uma Festa inteiro. Eu dei uma folheada na livraria, li uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos acolá. Eu vi que ele é muito parecido com O Sol Também Se Levanta. Aí fiquei meio assim, não vou gostar disso também. Então, eu quero voltar a ler Hemingway, mas eu vou escolher bem qual vai ser meu próximo livro. Porque eu sei que alguns livros dele não me agradaram muito. Mas nem por isso ele é um mau escritor, ou então ele é um clássico que eu nunca mais vou querer ler nada. Então tenta dar mais uma chance pro autor. Às vezes aquela obra não funcionou para você, mas outras podem funcionar. E você pode até descobrir um autor que, por que não, que seja um dos seus preferidos. E para aqueles que têm medo de fazer, de se expor, de vir ao canal, vir ao seu blog, escrever negativamente sobre um livro, um autor, ou falar, né, negativamente sobre um livro ou um autor, entenda o seguinte, que há sempre quem não aceite uma crítica negativa para aquilo que gosta. Muito provavelmente, se existir uma pessoa que vai te criticar porque você falou mal de um livro, porque você não gostou de uma leitura, muito provavelmente aquela pessoa gostou. Tenta observar isso. A pessoa gostou e ela ficou brava porque você não gostou. Algumas pessoas têm dificuldades de lidar com críticas àquilo que
com críticas em geral. Quando a crítica é para aquilo que ela gosta, ama, tem adoração, aí fica mais difícil ainda. Então, não tem como a gente adivinhar, não tem como a gente fazer nada nessa situação. É a minha opinião, deixa claro que é a sua opinião, mas a sua opinião tem que ser com base fundamentada. Você não precisa convencer elas de que tudo aquilo que você falou é verdade pura e acabou. Não, mas você vai convencer de que você é uma pessoa que tem uma opinião, vai ganhar o respeito de quem está te assistindo, de quem está lendo aquilo que você está escrevendo. Isso que é mais importante. É por isso que existem canais aqui no YouTube, pouquíssimos, raros, que mesmo a pessoa escrevendo, falando coisas negativas sobre um livro, sobre um autor, ela ainda é muito respeitada. A Tati Feltrin é a booktuber hoje, dentro da comunidade do YouTube, falando de livros, é a pessoa que eu mais admiro, mas isso não significa que eu concordo com tudo que ela fala. Só que eu respeito a opinião dela, porque ela sabe se expressar, ela sabe colocar aquilo que ela acredita, que ela pensa, que ela interpreta, de uma forma respeitosa com quem está assistindo ela. Mesmo assim, tem quem não concorde e acabe dando dislike, acabe colocando comentários ofensivos, como eu falei. Vai ter sempre alguém que não concorda com uma crítica àquilo que gosta. Mas ela faz isso de uma forma respeitável. Alguns outros canais também fazem isso e é o que eu mais admiro. Não tem nada pior pra mim do que entrar num canal e ouvir uma argumentação de por que não gostou de um livro que não tem fundamento nenhum. E a partir do momento que você entende que nem todo mundo vai gostar daquilo que você tem para dizer, você acaba se respeitando e decidindo se você quer continuar com isso ou não. Porque qualquer pessoa que se expõe, ela está sujeita a críticas. O autor que publicou um livro, ele está sujeito a crítica. Você que vem no YouTube falar sobre livro que você leu, você está sujeito a crítica. Isso faz parte. Então não tem como a gente se abster de críticas. A crítica sempre vai existir. É positiva, negativa, sempre vai existir. O que você tem que fazer é com mais clareza possível, para que as pessoas possam te entender. Elas podem não concordar, mas elas vão ao menos te entender. Ou assim esperamos que a maioria faça, né? Porque tem umas pessoas que nem desenhando parece que entendem. Eu espero ter sido bem clara nesse vídeo, ter conseguido me expressar da melhor forma. Mas me conta aqui embaixo se você... o que você pensa sobre esse assunto, sobre criticar livros, quem critica livros, se você costuma fazer isso e como você faz. Deixa aqui embaixo a sua opinião, participa dessa discussãozinha aqui. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.